Olá pessoal, aqui é o canal Fórmula Certa, eu sou o professor Alex Oliveira da Escola Literato Serra Talhada, fazemos parte também do sistema GGE de ensino, tá certo? E hoje estamos aqui para mais uma vez resolver questões de física para você, meu amigo, minha amiga, que almeja e deseja aquele curso tão sonhado na universidade. Então veja só, hoje a gente vai resolver questões de hidrostática, tá certo? Então vamos lá, primeira questão é aí a questão do Enem 2013, a questão 57, e diz assim: para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. Veja só, com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observa aqui o exemplo, observou-se que o escoamento da água, conforme ilustrado na figura. Então veja só, como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, nós temos. Então veja só, nós temos aí as alternativas. Então vamos lá. A alternativa A diz assim: impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, não muda a velocidade de escoamento, que se depende da pressão da coluna de água. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, altera a velocidade de escoamento que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna, altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. E a alternativa diz assim: impede a saída de água por ser menor que a pressão interna, não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Então veja só, analisando o desenho, tá certo, galera? Veja só que eu vou colocar aqui esses 2 desenhos, ela tampada e ela destampada, tá certo? Então vamos fazer a explicação para que vocês possam entender e ver qual é a nossa alternativa que corresponde à resposta aí, tá certo? Então veja só, com a garrafa tampada, como a pressão atmosférica é maior que a pressão interna atuante nos orifícios dos furos, certo? Feita aqui na garrafa, a saída de água é impedida, tá certo? Com a garrafa tampada, a saída de água é impedida. Com a garrafa destampada, veja só, com a garrafa destampada, o efeito da pressão atmosférica no líquido, no caso aqui na boca da garrafa e nos orifícios, é contrário, portanto, anulado. Então veja só, tem-se como resultante a força interna que depende de quem? Da pressão exercida na coluna do líquido, que corresponde aqui, no caso seria a água. Então, quando a garrafa está tampada, a força proveniente aqui, galera, é a pressão atmosférica que vai atuar de quem? De fora para dentro da garrafa, pelos orifícios da imagem, impede que a água saia. Quando a garrafa está destampada, a força proveniente aqui nesta garrafa será quem? A pressão atmosférica, tá certo? Que vai atuar de quem? De fora para dentro. Então veja só, uma atua de fora para dentro da garrafa. Então agora o que pode atuar aí tanto nos orifícios da garrafa, será quem? Na abertura de cima, ela está destampada. Então, no caso aí, como a força do furo de cima é maior, logo a água é injetada pelos orifícios devido à coluna de água. Então, vai sair mais forte no último orifício aqui, tá certo? Logo, a alternativa que corresponde a nossa resposta aqui seria quem? A alternativa A. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, não muda a velocidade de escoamento, que só depende de quem? Da pressão de coluna de água. Então, tudo isso aí foi falado na questão, tá certo, galera? Então, aí seria a alternativa A. A questão 2 é uma questão
de número 61 do Enem 2013, também questão de hidrostática, tá certo? Aí a gente vai lembrar da lei de Pascal, por quê? Vasos comunicantes. Vamos lá. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação a outra, tá certo? De uma tubulação maior para uma estreita, ou então da estreita para a mais larga. E dessa forma acionar o quê? Um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação. Então veja só, o maior vai ser 5 vezes a área do menor. Então, que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa. Então, a massa da pessoa, 65 kg, e uma cadeira de rodas também tem massa de 15 kg, sobre uma plataforma que tem o quê? 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante, tá certo? Lembrando, pressão é força sobre a área, mas aqui a gente está usando o princípio de Pascal. Então, para o elevador hidráulico, de acordo com a lei de Pascal, podemos escrever o quê? Primeiro, a gente vai escrever, neste caso aí, os dados, tá certo, galera? Vamos escrever todos os dados que nós temos aí. Então, nós teríamos o quê? A área 2 é 5 vezes, a área 2 é essa aqui, ó. Diz que ela era 5 vezes a área 1. Logo, a massa da pessoa é 65 kg, a massa da cadeira é 15 kg, a massa da plataforma 20 kg. Logo, eu vou dizer que a força 2 é igual ao peso total vezes a gravidade. Ou, no caso aqui, seria igual à gravidade, que seria 10 metros por segundo ao quadrado. Perdão, aqui, no caso a gravidade era para ficar aqui embaixo. Perdão aí, viu, galera? No caso F2 vai ser igual ao peso total, tá certo? Então, vamos lá. Para o elevador hidráulico, de acordo com a lei de Pascal, nós podemos escrever o quê? A variação da pressão A é igual à variação da pressão B. Qual é a equação de pressão? Pressão é força dividido pela área. Logo, a pressão A vai ser a força de A dividido pela área de A, e a pressão em B, força de B dividido pela área em B. Então, vamos lá. Então, no caso, seria F1 dividido por A1, F2 dividido por A2. Logo, F1 sobre A1, logo F2 diz que é o peso total. E o peso total aqui vai ser o quê? A soma de todas as massas. Ainda, lembre-se que peso é massa vezes gravidade, tá certo, galera? Não pode esquecer disso. Perdão aí que já marcou qual é a alternativa. Então, mas vamos lá. Logo aqui eu ia fazer o quê? 5 vezes A1, vou fazer meio pelos extremos. Logo, neste caso aqui, nós teríamos que seria o quê? 5 vezes A1, no caso, aqui quem é A1? Aqui eu posso eliminar. A1 aqui, ó, eu posso eliminar A1 com A1. Por quê? Estão em membros diferentes e depois eu vou multiplicar e depois eu vou dividir. Logo, eu posso cortar direto aqui, ó, A1 e A1. Logo, ficaria o quê? Nesse caso, quem são as massas? As massas são 65, 15 e 20. Multiplicada ainda por quem? Por 10, que é a gravidade, tá certo? Então, multiplicando, nós teríamos, no caso aqui, somou tudo, vai dar 100. Que multiplicado por 10 vai dar 1000. Que dividido por 5 vai ser o quê? 200. A nossa resposta aí, galera, seria o quê? 200 Newton. Então, a força aplicada para que o motor possa levantar o cadeirante será de quê? No caso, força seria aí 200 Newton, tá certo? A próxima questão do Enem 2012, diz assim: o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para que seu funcionamento apropriado é de 20 kPa, tá certo? Então lembre-se que a pressão ela pode ser dada em Pascal ou Newton por metros quadrados. Então aqui ele está me dizendo que a pressão é 20 kPa.
A figura mostra a instalação hidráulica com uma caixa d'água e cano ao qual deve ser conectada a ducha. Então aqui nós temos os exemplos, tá certo? Então aqui, veja que a água desce e ele quer saber qual dessas alturas é a que vai corresponder para que a ducha possa funcionar corretamente. Aí ele diz, o valor da pressão da água na ducha está associado a qual altura? A altura 1, a altura 2, a altura 3, a altura 4, a altura 5. Então veja só, é uma questão fácil aí, galera, tá certo? Fácil demais de resolver. Como seria? Aí a gente vai lembrar o uso da lei de Steve, tá certo? A lei de Steve é quem vai solucionar essa questão. Como assim? Preste atenção. Pressão que é igual à densidade da água vezes gravidade vezes altura. Essa é a equação da lei de Steve. Então, a gente observando aqui, veja só, podemos observar que quanto maior a altura, maior a diferença de pressão. Veja só, relembrando, para que vocês possam entender. Quanto maior a altura, maior será o quê? A diferença de pressão. Só que essa altura precisa ser medida entre o ponto de saída, aqui embaixo, ó, a gente vai medir entre o ponto de saída da água e o ponto onde ela fica localizado na superfície livre, que nesse caso aqui, veja só, seria quem? A caixa d'água. Então, olha aqui agora. Logo, a maior altura, seguindo essa ideia, veja só, a maior altura, seguindo esta ideia, seria quem? Veja só, vamos olhar aqui, vamos observar. Aqui está a saída de água, ó. Então, ele disse que era da saída de água. Então, no caso, a altura 1 está abaixo do nível da água. Logo, ela está descartada. A altura 2 também ela está saindo no nível onde a água está saindo. Mas ela só vai até um pouco dentro da água. Então, significa dizer que essa altura também não corresponde à nossa resposta. Mas já a altura 3, ó, saída da água, seria a nossa resposta. Seria o quê? Porque ela está ao nível do espelho da água. E por que 4 e 5 não? Porque 4 e 5, eles não estão na altura do nível da saída de água. Veja que eu disse que, nesse caso aí, só que essa altura será, se precisa, medida entre o ponto de saída da altura da água e o ponto de localização na superfície livre, que seria quem? O espelho. A altura 5, ela vai até a altura do espelho da água, tá certo? Onde é a altura livre aqui, nesse caso. Mas veja que ele não está na saída, ele está aqui embaixo, ó. A altura 4 e a altura 5 são descartadas por isso. Logo, a resposta aí seria o quê? A altura 3, tá certo, galera? Fácil demais essa questão. Próxima questão, questão 78, Enem 2011, diz assim: um tipo de vaso sanitário que deve ser, que vem substituindo as válvulas de descargas, está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Steve, teorema de Steve, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Quanto maior a profundidade, maior será a pressão. Assim a água desce, levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre quem? O enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. A característica de funcionamento que garante essa economia é devida a quem? A altura do sifão de água, ao volume do tanque de água, à altura do nível de água no vaso, ao diâmetro do distribuidor de água, à eficiência da válvula de enchimento do tanque. Então, veja só, a gente já viu aí que, de acordo com a lei de Steve citada no enunciado, tá certo? É através dela que a gente vai resolver essa questão. Ela não tem cálculo, é uma questão teórica, mas veja só, lembrando, a pressão hidrostática é a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. Então, essa seria a nossa equação, se fosse cálculo. Mas aí é possível ver que, pela equação, que a pressão hidrostática da água é proporcional à altura da coluna de água. Então, veja só, igual
No caso é proporcional, tá certo? Por quê? Porque a equação é a pressão hidrostática seria densidade vezes gravidade vezes altura. Logo, uma das características principais para a economia é o volume de água. Então veja só, para economizar é o volume de água. Segundo aí o teorema de Steve, então no caso seria quem? A letra B, o volume do tanque de água. Está correta. Por quê? Porque a pressão absoluta ou pressão total, tá certo? A pressão total aqui, num ponto de um líquido, é diretamente proporcional à soma das pressões atmosféricas, o que não acontece porque o vaso está tampado. Mas a pressão da coluna de água é correspondente, ou seja, pressão de coluna seria densidade, gravidade e altura. Portanto, a economia ocorre em função do volume de água no tanque. Logo, a alternativa é a letra B. Tá certo, galera? Até a próxima aula. Se inscreve aí no canal, se gostou, deixa seu like e teremos mais questões com resoluções para vocês, tá certo? Valeu, um abraço e até a próxima.